Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. E antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar início dos trabalhos, né? De comentários sábado, dizendo a todos do fundo do coração, graças a Deus. Antes de começar o comentário, eu gostaria de fazer um convite. A partir do dia 3 de setembro vai passar no cinema o Nosso Lar 2. Tendo a narrativa, né, do contexto, um mundo espiritual, umbral, e é um espírito de uma moça, né, que não aceita o seu... não aceita a sua passagem para a vida espiritual. Então os espíritos, né, os mensageiros, vêm resgatar esse espírito que não aceita, né? Outro fato também é que o filme O Nosso Lar 2, ele não é... Ele é retirado do livro Os Mensageiros, desse livro aqui, né? Pelo médium Chico Xavier, né? E pelo espírito André Luiz. Então, o filme Nosso Lar 1 levou mais de 50 milhões de pessoas ao cinema. Eu imagino que o Nosso Lar 2 também levará. Então, vá ao cinema. Vamos começar. O comentário de hoje é sobre os vícios, né? Qualquer vício que seja, ele é um problema moral. Quando Jesus ele pede, né, que nós teríamos também que jejuar, o jejum que ele pediu não foi um jejum de alimentação, não. Foi um jejum moral. Então, é esse jejum moral, a gente cortando hábitos errados, que nós vamos não ter vícios, né? Então, os vícios das drogas, né? Os vícios da alimentação, os vícios do sexo, né? Os vícios das bebidas alcoólicas, os vícios do cigarro, né? E outros vícios, né? E cada vício que o humano tem, ele não é feito nessa encarnação, ele é trazido de outras encarnações, né? Que aí com o tempo, em cada encarnação que ele vai passando, o vício vai diminuindo até ele terminar com esse vício, né? É por isso que a gente vê assim, uma pessoa que é viciada em drogas, que ele consegue deixar o vício de lado, porque ele vem diminuindo de várias encarnações, até chegou nessa encarnação que ele para. Então ele extermina o vício, né? E o vício também, eles traz assim vários problemas, né? O perispírito do espírito, né, para essa pessoa. Então, uma pessoa que usa maconha, principalmente na adolescência dela, né, até os seus 22 anos, o cérebro dela tem informação. E aí, quem é usuário de maconha vai fazer mal para ela, para essa pessoa, né? Porque ela vai ter problema de esquecimento, ela vai ter não fazendo as coisas de forma correta, praticamente tudo que faz para, né?
Isso também sem contar que cada vício tem um obsessor ali também para prejudicar aquela pessoa, né? Cada vício que a pessoa tem, ela vai ter um obsessor ali, principalmente inimigos dela de outras encarnações, colocando ela em crises, né? Aumentando essa crise dela, né? Dos seus problemas do vício. Uma pessoa que se alimenta demais, come carne, essas carnes gordurosas, né? Come essas comidas gordurosas, só quer saber de comer, o corpo dela vai estar todo deformado. E aí ela vai ter várias doenças mediante ao vício dela, né? Porque ela não deveria comer tanto assim. Uma pessoa também, assim, que são viciadas em sexo, ela vai atrair também obsessor, que é chamado de vampirismo do sexo, para ela. Então aí ele vai fazer tudo que ele quiser com ela, né? E outra coisa, a mulher que é viciada em sexo, quando ela chega no mundo espiritual, ela vai fazer um trabalho para diminuir essa vontade. Mas ela só vai entender essa diminuição quando ela estiver encarnada. Então, essas mulheres que são viciadas em sexo, o espírito delas, são levados mediante ao seu grau, né, de vício para os países, quando ela vai encarnar, esses países árabes, né, são aqueles países que as mulheres se vestem de roupa, né, vestida, tampado o rosto, toda vestida, né? Para quê? Para diminuir a sexualidade dela. E aí ela vai para aqueles outros países também, quando o homem e a mulher, quando eles cometem adultério, são levados a castigo, levar a chibatada, até levar a morte, apedrejados, entendeu? Por quê? Para diminuir essa vontade do sexo deles. E até chegar ao ponto dessas mulheres ficarem encarnando em países como países africanos, né? Que lá é cortado o clítoris, né, da mulher, a mulher não pode sentir prazer. Então, para diminuir essa vontade de sexo dela, e também para aquelas mulheres também em países africanos, né, até mesmo Mormon, né, porque eles têm na religião deles, algumas religiões, que o homem pode casar com 3 mulheres, né? Então, para ir também diminuindo esse desejo da mulher, né? E o homem também, ele passa também por questões também de prova, né? Então, tudo isso é provado. Então, quando essa mulher ela consegue assim, estabilizar esse vício dela, se colocando como um espírito normal, né, em relação ao sexo, ela volta aos países, a encarnar em países que tem, assim, que não tem toda essa restrição, né, de ficar botando roupa vestida, né, do rosto até os pés, onde que não precisa cortar o clítoris, né? Então ela já vai mudando porque ela já passou por essas etapas. Então o vício, ele é assim, prejudicial, né, para qualquer pessoa, né? Então, para a gente diminuir os vícios, para a gente exterminar qualquer tipo de vício, nós temos que elevar nossa moral. Só a moral elevada, né, praticando bem, né, cortando os hábitos errados e fazendo as coisas certas, né, e as coisas certas, no meu ponto de vista, tá através do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, nós vamos exterminando os vícios. Porque onde tem,
podemos praticar as coisas mais certas, as corretas, né? Que vão dar luz aos locais que estavam errados para a gente. Porque todas as vezes, um exemplo, uma pessoa que ela só odeia, tem raiva das outras pessoas, né? Não estou falando que seja um vício, estou falando que ela odeia as pessoas. Por quê? É um problema de moralidade, né? Então, essa pessoa que não perdoa, quando ela começa a perdoar, ela está acendendo luz nas trevas dela, porque antes ela não perdoava, né? Então ela vai começar a se elevar moralmente, porque ela vai começar daquele momento a perdoar, né? Coisa que ela não fazia. Então, se ela é uma pessoa egoísta, né? E aí ela começa a fazer caridade com as pessoas, o egoísmo dela vai acabando e ela vai acendendo luzes no lugar, fazendo caridade. Se é uma pessoa avarenta, né, só pensa nela, o egoísmo está muito grande aí também, e ela começa a fazer benevolência, o que acontece? Ela vai acender luz nessas trevas dela. Então, quanto mais luzes nós temos no nosso espírito acendendo, moralmente nós vamos se elevando, tá? É uma questão moral, né? dos nossos erros. Então, eu não tenho mais nada para falar, né, sobre os vícios. No próximo comentário, a nova eutanásia no Canadá, né? O que acontece? No Canadá, eles criaram uma lei de, assim, botar como uma nova eutanásia para as pessoas que moram na rua, né, que não tem o que comer, não tem para onde ir. E o que acontece? Assim, uma pessoa que ela começa a ser morador de rua, mas ela vem de uma classe boa, né? Mas perdeu tudo. E aí a ajuda que o governo dá não é o suficiente para ela sobreviver. Ela vai morar na rua porque ela não tem condições para isso. O que acontece? A baixa estima dela está lá embaixo. E aí o governo criou essa lei de eutanásia para essas pessoas que não queiram mais viver. Então, elas assinam um documento, né? E nesse documento é aplicada uma injeção nela e que ela vai morrer. Então, é eutanásia. Aí tem um detalhe: 70% da população canadense é materialista. Por isso que estão aplicando essa lei, né? A eutanásia do Canadá, porque é um absurdo, é mais um atraso para o planeta. Além de você ter uma eutanásia para aquelas pessoas, que também é um absurdo também, aquelas pessoas que estão tendo a vida vegetativa numa cama por causa da sua enfermidade, por causa dos seus erros, né? E tem agora outra eutanásia para os moradores de rua, né? Para aqueles que não têm comida, né? Então, um absurdo, uma forma retrógrada da população canadense nesse contexto. Porque 70% da população canadense é materialista, né? Então, esse comentário que eu vou fazer no próximo sábado. Então, não tenho mais nada para falar sobre o comentário de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram, me assistiram. Aleluia,
Amém.